Ô, Roberta, você sabe que a gente falou Hum. bastante nesse mês de fevereiro, né? Principalmente por causa da visita que o presidente Lula fez aqui a Joe Biden na Casa Branca. A gente cobriu o evento lá em Washington, né? Uma aparentemente tentativa de reatar os laços entre os dois países que ficaram muito afastados, né? Desde que Biden assumiu o poder aqui nos Estados Unidos, havia uma relação de proximidade dos ex-presidentes, né? Donald Trump por aqui, Jair Bolsonaro no Brasil. E depois que o Biden assumiu, o Bolsonaro falou que a eleição tinha sido fraudada, enfim, toda aquela loucura que a gente acompanhou, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, de querer, de alguma forma, colocar em xeque a eleição, e sem nenhum motivo aparente, tanto é que todas as investigações que foram feitas comprovaram que a eleição foi legítima, ou seja, quem teve mais votos levou, Biden aqui, Lula no Brasil. Mas, enfim, a relação entre os dois países estava absolutamente distante. Na verdade, nem havia relação, né? Não tinha nenhum acordo, nenhuma conversa. Toda vez que se tratava de uma possibilidade de reaproximação, era absolutamente descartada. Só que tudo mudou depois que o Lula assumiu o poder no Brasil. O Biden, desde o primeiro dia, na verdade, domingo à noite da eleição, ele telefonou para o presidente brasileiro, parabenizando pela vitória, depois voltou a entrar em contato com o Lula naqueles ataques que aconteceram em Brasília, e finalmente esse encontro realizado na Casa Branca, em Washington, com pompa, circunstância, Lula ficando ali como convidado de honra e tudo mais, a primeira-dama, né, também participando, a Janja ali dos eventos, tudo mais, enfim, tudo que a gente viu nessa tentativa de reaproximação. Mas, na prática, no dia a dia, esses laços de aliança, que são importantes, evidentemente a gente está falando de um parceiro comercial, uma das maiores potências do mundo, mas em alguns pontos, né, o governo brasileiro está dando sinais de que prefere manter a sua autonomia do que atender a pedidos do governo americano. Primeiro foi no caso da possibilidade do governo brasileiro mandar munição para a Ucrânia. O presidente Lula bateu o pé e falou, olha, não vou mandar munição coisa nenhuma para a Ucrânia. Vários países aliados, países da OTAN, estão ajudando, o governo americano está ajudando e muito a Ucrânia nessa guerra que completou um ano com a Rússia. O presidente Lula falou que não ia mandar munição coisa nenhuma, seguiu por um outro caminho, tentando aproximar Rússia e Ucrânia, uma tentativa de paz, de cessar fogo e tal, que até agora não surtiu grandes efeitos, mas enfim, foi mais uma daquelas tentativas. E o governo americano nessa acabou tomando uma invertida. Não foi acatada a decisão, o pedido do governo americano, o governo brasileiro preferiu ficar de fora, até agora não participando dessa guerra, nem de um lado, nem de um outro. Lula chegou a ser bastante questionado aqui nos Estados Unidos, ele disse que o Putin não deveria ter começado esse conflito e tal, e que ia tentar uma negociação. Na prática, não avançou muito essa tentativa de negociação, a gente sabe muito bem que o buraco é mais embaixo. Mas, de qualquer forma, foi a primeira vez, desde que tinha reassumido o poder, né, que Lula falou que não ia atender um pedido do governo americano. E agora tem uma segunda situação que está provocando reações aqui nos Estados Unidos, depois que navios de guerra do Irã atracaram no Rio de Janeiro nesse final de semana. A Marinha do Brasil autorizou que 2 navios atracassem no Porto do Rio, mesmo depois de um pedido do governo americano para que isso não acontecesse. O Brasil já tinha autorizado a chegada das embarcações em janeiro, segurou ali um pouco essa decisão de autorizar atracar no Porto, por causa da reunião do Biden com o Lula, mas agora acabou aceitando. As embarcações chegaram no domingo e o senador Ted Cruz, que é um dos principais líderes aqui da oposição, né, um ex-aliado de Donald Trump, um nome importante dentro do Partido Republicano, soltou os cachorros por aqui, chamou o Lula de chavista, diz que ele está alinhado contra os Estados Unidos, afirmou que o Porto do Rio de Janeiro deve ser penalizado, que o Brasil deve ser penalizado, que os Estados Unidos, o governo americano, tem de impor sanções, já que o governo brasileiro está ajudando o terrorismo.
por parte do Irã. Evidentemente se trata de uma fala de um personagem importante da política americana, de um senador de oposição, talvez o mais importante aqui dos Estados Unidos, mas na prática mostra, e eu não vou entrar no mérito se o governo brasileiro deveria ou não, não é essa a questão. A questão é que, pela segunda vez, o governo Lula não aceita um pedido, né, uma decisão do governo americano e toma uma posição contrária, né, seja no caso de não mandar munição para a Ucrânia, seja agora aceitando que esses navios iranianos atraquem lá, sejam abastecidos e tudo mais no porto do Rio de Janeiro. Não acredito, Roberta, que essas duas ações vão azedar uma possível aliança, ação futura do governo americano com o governo brasileiro. A gente falou no começo de semana que o enviado especial do clima, né, o Ted Cruz, estava no Brasil fazendo visitas, reuniões, para inclusive ampliar a possibilidade do governo americano ajudar financeiramente aquele fundo Amazônia, né, de defesa da nossa floresta. Mas, de qualquer forma, é uma segunda decisão tomada pelo governo brasileiro contrária à ideia do governo americano. E isso já começou a ter repercussões por aqui, viu, Roberto?